Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Hoje, o segundo vídeo da trilogia Avaliação da Câmara dos Vereadores do prédio. Hoje nós vamos ver o laudo do perito do juiz, o perito que veio de Porto Alegre para fazer um laudinho sobre este imóvel. Aliás, são dois imóveis, um que fica de frente, vai de quadra a quadra, de rua a rua. Um que fica em frente a 15 de novembro e o outro que fica pela Andrade Neves. É uma nesga, vai de ponta a ponta. Então é isso, simbora ver o que o perito do juízo fez. Pessoal que está acompanhando aí, simbora! Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o laudo do perito do juízo, né? Que ele começa dizendo que é parecer técnico. Só lembrando que perito nomeado não faz parecer técnico. Quem pode fazer parecer técnico é algum perito assistente. Perito nomeado emite laudo técnico, jamais parecer técnico. Outra coisa, eu não vou colocar aqui, expor, né, o profissional, tá? Ele é dessa unidade aí de assessoramento ambiental, né? Então, se acredita, né, que ele não tenha formação na área. E isso é demonstrado tecnicamente pelo... Já começa a parecer técnico e todas as inconsistências do laudo dele. Não vou apresentar o laudo dele, quem quiser pode ir lá no processo da Câmara e ver o laudo do perito, né? Mas fizemos algumas ponderações em relação ao laudo dele. Então, no final do laudo dele, né, ele fala da avaliação de mercado dos imóveis, onde se encontra instalada a Câmara Municipal, né, e ele dá um valor de R$ 4.610.000, tá, para aquisição do imóvel. Lembram que a CAB tinha avaliado em R$ 4.550.000, então acima da CAB. E vamos ver o que a gente analisou em relação ao laudo dele. 1. O profissional apresenta um parecer técnico, não é laudo técnico. Então, ele já não conhece a legislação. 2. Ele não segue os procedimentos das normas de avaliação 14563, 1 e 2. Tá? Essas normas são básicas para avaliação de imóveis. Tá? O parecer não apresenta dados de mercado. Ali eu coloquei, ele apresenta alguns dados de mercado, mas ele não caracteriza esses dados de mercado. Ele não especifica. Não é que ele não apresente, ele não especifica, tá? E outra coisa, são dados inconsistentes, tá? Como amostra, tá? Ele também não demonstra qual foi a metodologia empregada no trabalho, tá? Então, vamos fazer alguns questionamentos, tá? Qual a inferência que ele encontrou, tá? Qual os fatores que foram levados em consideração? Não define variáveis, nem quantitativas, nem qualitativas. Nós temos... área de prédio histórico juntamente com área de prédio novo, né? E ele não define isso, né? Ele não mostra critério, a gente tem dúvida se ele trabalha com método comparativo direto de dado de mercado, ele usa método de custo-reprodução. Aí eu quero saber o método que ele usa. É custo-reprodução? É reedição? É evolutivo? É o da renda? É o involutivo? O critério antes e depois? Então, assim, ó, nada disso está no parecer.
se nota, né, que ele tem habilitação. A habilitação é o seguinte: ele está habilitado porque ele é engenheiro, a fazer avaliações e perícias da engenharia. Mas, pelo laudo dele, ele não tem capacitação na área, né? Então, é isso. Então, seguindo, né, na nossa análise, tá? No item 2.4, onde ele faz uma média simples, né? Quem é avaliador sabe que com poucos dados fazer uma média não tem embasamento técnico científico isso, né? É inadmissível isso. Outra coisa, aí os valores vão oscilar entre 1.200 metros quadrados e 4.200 metros quadrados. Bom, é muita coisa isso, né? Para quem trabalha com avaliação sabe que isso aqui não pode ser desse jeito. Por isso que a média não representa, né, uma avaliação de maneira decente, né? Então ele fala em condições semelhantes. Que condições são essas, né? No laudo a gente não vê isso aí, né? Outra coisa, o laudo esse que ele bota como um parecer, ele realmente não é científico, né? Porque fazer uma média qualquer pessoa sabe fazer, né? Então não precisaria estudar, né, avaliações, não precisaria fazer curso, estudar nem nada, né? Mas se vê que ele não fez o curso, né? Porque, enfim, não segue norma nenhuma, né? Faz uma média e deu pra bola. Não há distinção entre o valor do metro quadrado dos imóveis da rua 15, né, de Novembro, que todo mundo conhece, é uma rua principal, para o prédio, e ainda mais que tem prédio histórico, então tem várias restrições de construção, tá? Para o imóvel da Andrade Neves, que Andrade Neves, ali atrás, exatamente naquele local, já é um local mais degradado, mais perigoso, teria menos valor, né? Isso aí ele não faz essa distinção. Outra coisa que não faz a distinção é entre a construção do prédio histórico e a construção nova que tem ali, né? E ele não define a questão dos potenciais do potencial de construção do local, né? O que acontece? Quando nós temos um prédio histórico, ele não pode ter construções na volta, tem um monte de restrições. Então, a pessoa que compra um prédio histórico, ela não pode demolir e fazer outro. Então, ela perde muito potencial de construção naquele local. Por outro lado, a construção nova poderia ser demolida, poderia ser aumentada. Como é que fica? Ainda por cima, ela é lindeira desse prédio histórico. Então, esse prédio histórico, ele, num futuro, né, para quem comprar, ele vai influenciar nessa construção nova, né? Não vai poder fazer nenhum arranha-céu ali do lado. Então, tem todas essas restrições técnicas, na verdade. Mas, enfim. Então, pode-se considerar que, quanto ao laudo do perito, em relação às normas técnicas, né, como preconiza o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Rio Grande do Sul, tá, não foram apresentados os dados em relação à oferta, os dados ofertados e os dados vendidos das amostras. Então, não se sabe o que é dado ofertado e o que é dado vendido. Outra coisa, os imóveis da amostra, né, os valores foram obtidos por uma média simples, né? Então, eles foram considerados para fins de média simples, né? Não são minimamente descritos, né, quanto padrão de construção e tudo mais. Outra coisa é que não se sabe qual o estado de conservação desses imóveis, né, que são pensados pelo engenheiro, e qual a localização e se eles estão tombados ou não estão, né? São imóveis que se serviram para fazer uma média simples, mas assim, como, né? Como é que está apresentado isso aí? Tá?
E outra coisa que a gente nada sabe sobre a depreciação, né, desses imóveis tidos como amostras, né, e semelhantes, que serviram para fazer essa média simples mencionada. Então, assim, dá para ver que o laudo do perito ele fica muito fragilizado, onde ele não possui embasamento científico que se sustente, né? É para isso que tem as normas de avaliação. Então, quanto à avaliação, né, o laudo do perito fica em 4.610.000. Não tem subsídio técnico, né, que justifique isso, porque isso aí é uma opinião, tá? E aceitar essa verdade do engenheiro, né, tu tem que confiar cegamente na capacidade e habilidade do profissional, como avaliador de imóveis, numa ausência total de detalhamento científico, né, e também no completo afastamento das normas mínimas de avaliação. Então, assim, ó, fica extremamente complicado deixar esse laudo crível, né? Basicamente seria isso. Então, pessoal, isso é o que eu tinha para dizer para vocês, para mostrar aqui. Como vocês viram, eu não mostrei o laudo, resolvi não expor o profissional. Calopsita aqui é quase um morceguinho. Ela tá esperta comigo aqui, ó. Mas eu resolvi não mostrar o laudo em si, porque acho que não seria relevante. Eu resolvi mostrar os aspectos do laudo. Quem quiser comprovar, é só abrir o processo, está lá o laudo, pode ver e tudo mais. Beijos, se inscreve no canal, dá um like. Semana que vem tem o terceiro vídeo e a finalização, fechamento das ideias. Simbora, olha lá. Beijo. E outra coisa, comenta aí, porque agora tem que comentar.